A indústria do aço na Rússia está em colapso, e as notícias não vêm de fontes ocidentais, mas dos próprios dados financeiros e ferroviários do país, informações que o Kremlin não consegue esconder. Recentemente foi revelada uma dívida colossal de 3,36 trilhões de rublos na Russian Railways, a maior empresa do estado. Esses números evidenciam que a espinha dorsal industrial de uma superpotência, que já fez o mundo tremer, está ruindo. Esse colapso não afeta apenas números frios. Ele representa a explosão de uma revolta silenciosa. 700 mil funcionários e suas famílias estão sendo lançados, da noite para o dia, em um abismo de desemprego e miséria. Mas, surpreendentemente, a Russian Railways não anunciou demissões diretas. Através de informações vazadas por serviços de inteligência e corroboradas por mídias independentes, ficou claro que o que ocorre não é uma demissão em massa. Trata-se de um abandono calculado, disfarçado de licença forçada e não remunerada. Esse movimento é uma estratégia do regime para escapar de responsabilidades legais, enquanto condena esses 700 mil cidadãos a um limbo jurídico, sem rendimento e lutando para suprir suas necessidades básicas. Eles não são apenas trabalhadores desempregados, são, na verdade, a mão de obra explodindo em desespero, sendo sacrificados por uma máquina de guerra feroz. O caos que se avizinha é reminiscente da desordem dos anos 1990, mas, desta vez, é uma escolha deliberada do governo. A dúvida assombra o Kremlin. O que significa ter um exército de 700 mil pessoas famintas e revoltadas, desprovidas de qualquer perspectiva de futuro? É uma situação que poderia levar a uma explosão social muito mais ampla e incontrolável do que qualquer manifestação anterior. Para compreender a gravidade desse cenário, é essencial saber o que representa a Russian Railways. Na Rússia, tudo gira em torno do petróleo e das ferrovias, e a RZD não é apenas uma companhia comum. Ela é a estrutura de aço que conecta um vasto território dividido em 11 fusos horários, servindo como a artéria econômica e militar do país. Essa rede ferroviária que se estende por mais de 85 mil quilômetros é o sistema circulatório vital que sustenta o movimento de recursos do país. É através dessas linhas que se transporte não apenas mercadorias, mas também a própria ideia de um Estado forte e estável. Então, como é que o Kremlin pode se arriscar a colocar tantas pessoas em uma situação tão precária? O drama vai além de uma simples crise econômica, é um rompimento existencial. A confiança do povo russo, solidificada ao longo de um quarto de século por um contrato social, está em perigo. Esse pacto em que o povo abre mão de suas liberdades em troca de segurança e estabilidade econômica foi quebrado. O regime até agora pôde contar com esses 700 mil funcionários leais como garantia de sua estabilidade. Contudo, ao sacrificar essas pessoas em nome de políticas de guerra imperialista, Putin destrói a confiança que havia prometido preservar. A revolta pode ser questão de tempo, e a história nos ensina que a lealdade forçada pode rapidamente se transformar em indignação explosiva. A pergunta que fica é, quem se levantará em um momento de desespero? Quando as linhas de trem que sustentam o país se tornam alvo de sua indignação, a resposta pode mudar o futuro da Rússia. A situação da indústria de ferro e aço na Rússia está à beira do colapso, e agora são os próprios dados financeiros e ferroviários oficiais que revelam essa dura realidade. A gigantesca Russian Railways, que serve como o maior empregador do país, apresenta uma dívida inimaginável de 3,36 trilhões de rublos. Essas informações expõem o frágil estado da economia, evidenciando que a espinha dorsal industrial de uma superpotência está se desintegrando. Estamos enfrentando um descontentamento generalizado, com 700 mil trabalhadores e suas famílias lançados nas garras do desemprego e da incerteza de forma abrupta. Entretanto, as demissões não aconteceram num estalo, foi uma manobra traiçoeira. Em vez de cortes diretos, a administração disfarçou essa situação como licença não remunerada obrigatória. É uma estratégia do regime para evitar responsabilidades legais, enquanto entrega 700 mil pessoas a um limbo sem rendimentos, condenando-as à miséria. Esses indivíduos não são apenas trabalhadores ou desempregados, são praticamente escravos modernos, sacrificados pela máquina de guerra do Kremlin. O que estamos presenciando é uma ressurreição do caos dos anos 1990, não provocado por forças externas, mas uma escolha deliberada do Kremlin. A responsabilidade por 700 mil pessoas famintas que perderam tudo, pesa agora nas costas do governo. Essa realidade alarmante vai muito além de uma mera crise econômica. Trata-se de uma ruptura existencial que pode explodir a qualquer momento, potencialmente muito mais devastadora do que qualquer revolta anterior. Mas como o Kremlin consegue correr o risco de colocar centenas de milhares de empregados nessa situação? Russian Railways não é apenas uma empresa comum.
é a estrutura vital que conecta o vasto território da Rússia, abrangendo 11 fusos horários e mais de 85 mil quilômetros de trilhos. Sem essas ferrovias, a Rússia se reduz a um mero conceito geográfico. A promessa de estabilidade do governo de Putin, ao longo de seus 25 anos no poder, foi construída sobre esses trilhos. Todo o sistema econômico do país, desde o transporte de petróleo até o movimento de equipamentos bélicos, depende deles. O que se observa é uma fenda profunda neste contrato social que garantiu o apoio da população durante tantas décadas. Esse pacto, sustentado pela lealdade dos trabalhadores, parece estar se desmoronando em um instante. Portanto, é uma questão angustiante. O que acontecerá quando o povo finalmente se levantar? Será que esses empregados leais, agora abandonados e humilhados, agirão contra aqueles que mantêm a ordem? O Kremlin se preparar para isso indica que eles temem a própria explosão que geraram. As semelhanças com revoltas históricas são inquietantes, mas a pergunta permanece. A lealdade de quem está armado será suficiente para manter o controle diante de 700 mil vozes clamando por justiça? Este é um momento de tensão, onde passado e presente se encontram em um ciclo perigoso de incerteza e revolta. Que consequências essa combinação de falta de liderança e agonia popular trará para o futuro da Rússia? A resposta pode redefinir não apenas o destino de um governo, mas também a história de uma nação inteira. A confiança dos trabalhadores nas promessas do governo foi destruída no ato de sacrificar a RZD e seus 700 mil funcionários leais para financiar a aventura imperial da Rússia na Ucrânia. Agora, somando-se as famílias desses trabalhadores, o número de insatisfeitos supera milhões. Quanto mais a realidade se torna insuportável, mais a fúria cresce entre aqueles que se sentem abandonados e sem nada a perder. O Kremlin compreende profundamente as implicações desse descontentamento. A prova mais concreta do desespero é aterrorizante. Em correspondências internas da RZD, reveladas por serviços de inteligência ucranianos e confirmadas por analistas independentes, foi reportado que a liderança da companhia, sob ordens diretas do Kremlin, começou a equipar seus mais de 30 mil seguranças privados com armas, equipamentos de repressão e veículos blindados. Isso revela que o Kremlin está em estado de pânico absoluto. Mas quem realmente é o alvo deste arsenal? Não são os exércitos da OTAN ou saboteadores ucranianos, mas seu próprio povo, uma potencial legião de 700 mil cidadãos revoltos, que não apenas perderam seus empregos, mas também sua dignidade e futuro. Essa decisão representa um jogo arriscado para Putin, pois a memória histórica da Rússia está repleta de explosões de revolta, e os resultados dessa fúria nunca foram favoráveis ao poder estabelecido. Em 22 de janeiro de 1905, milhares de trabalhadores marcharam até o Palácio de Inverno em São Petersburgo. Aquela não era uma rebelião revolucionária, mas um grito desesperado por ajuda dos mais leais ao regime. Os trabalhadores não erguiam bandeiras inimigas, mas retratos do czar e ícones religiosos, clamando para que o czar os protegesse da opressão de corruptos. O regime, em resposta à lealdade, utilizou balas. Nesse dia, o mito sagrado de que o czar era o protetor da população foi também destruído. E agora, a pergunta que paira no ar é: o que pode acontecer quando os leais se voltam contra os seus governantes? Poderá a história se repetir? E olha só, no resumo anterior, falamos sobre como o Kremlin enfrenta um pesadelo social, uma crise de segurança interna que pode virar guerra civil. A resposta gelada de 1917 foi um não chocante, e agora vemos paralelos assustadores em Novocherkask, em 1962, sob Khrushchev, quase uma cópia exata do cenário dos ferrovos rádios russos. Vamos mergulhar fundo nessa história perturbadora, com aromas de pão assando na memória de uma revolução que começou com fome simples. Imagine o ano de 1962, o cheiro pungente de manteiga rançosa no ar das ruas, o som dos pés marchando pesadamente no calçamento frio de Novocherkask. O governo subiu os preços de alimentos básicos, carne, manteiga, pão, enquanto cortava salários reais dos operários da fábrica de locomotivas, apertando cotas de produção em ferrovias e logística. Milhares de trabalhadores revoltaram-se, escolhendo greve em vez de silêncio. Eles investiram contra a sede do Partido Comunista, sentindo o calor da raiva coletiva na pele suada, enquanto gritos ecoavam como trovões. Tropas locais receberam ordem para atirar contra a multidão. Mas o flashback do ano 1917 assomava. Soldados e generais hesitaram, murmurando: não atiro no povo. O coração batendo forte contra o metal das armas, o medo prendendo a garganta como gelo. O regime não cometeu o erro antigo de 1917.
Traídos pelos militares locais, trouxeram francotiradores especiais subordinados à KGB e unidades de segurança interna leais, vindos direto de Moscou, um baque gelado na alma dos rebeldes, o ar carregado de tensão palpável. Pergunta chocante. O Kremlin realmente aposta tudo no exército interno de 30 mil milicianos armados dentro dos ferrovos, temendo que a polícia local ou Rosguardia recuse ordens. Isso é um sinal de fissuras profundas no próprio aparelho de segurança, admitindo desconfiança sobre quem realmente mantém o poder. Putin joga essa cartada contra o levante de soldados de 1917, baseado no modelo de lealdade da KGB de 1962. Eles antecipam que polícias e guardas não disparam contra o povo, criando então uma força privativa em RZD, vinculada ao medo de perder empregos. É uma admissão de divisão interna, o cheiro azedo da traição permeando o ar. No passado, nos anos 90, Yeltsin enfrentou guerras ferroviárias com mineiros no centro da fúria. 10 milhões de mineiros sem pagamento por meses não tinham força para marchar a Moscou, então usaram seus corpos como arma estratégica. O calor de corpos sentados nas linhas da ferrovia transiberiana, o barulho do vento uivando na vastidão siberiana. Ficaram parados semanas, paralisando a Federação Russa, parando carvão, petróleo, comida e carregamentos militares. O sufoco logístico cravou o último prego no caixão da economia frágil de Yeltsin, detonando a crise colossal de títulos do governo GKO e o moratorium de 1998. O Estado faliu, a autoridade de Yeltsin evaporou como fumaça, e Putin emergiu do caos prometendo estabilidade, uma lição que ele conhece como a palma da mão. O que destruiu o Estado em 1998 foi o auto logístico. E agora? Os forçados à licença não são mineiros. São 700 mil ferroviários, uma bola de neve de ira pronta para rolar. Você acha que esse arsenal interno deterá a mesma paralisia logística? Reviravolta impensável. Putin, humilhado, acaba derrubado pelo próprio sistema que criou, enquanto milhões clamam por pão e por justiça. E refletindo na parte passada, onde vimos como rachaduras na segurança sinalizam um Kremlin dividido e paranoico, criamos um exército interno armado para manter lealdade. Agora, olha essa memória sensorial. O crepitar de corpos mineiros sobre trilhos gelados em 1998, o aroma ferroso de metal oxidando, o vento cortante da Sibéria roçando a pele exposta por semanas. Os mineiros sem salários, sentados na ferrovia transiberiana, usaram o maior arma, eles mesmos, imobilizando o coração econômico da Rússia. Sem reviravolto inesperado pararam carvão, petróleo, alimentos e suprimentos militares, semanas de silêncio tenso quebrado apenas pelo render de rodas distantes. Esse sufoco logístico acabou com Yeltsin, disparou a crise de obrigações GKO, o moratorium de 1998, falência estatal completa, autorite reduzida a pó, e Putin nasceu das cinzas prometendo paz econômica. Ele sabe bem, o alto das linhas foi o fim. Hoje os 700 mil em livre forçados são pior, ferroviários não mineiros. Soare sua história de lealdade sacrificada para a guerra na Ucrânia, com milhões de famílias sofrendo fome. Naquele 1905, leais marcharam com ícones czaristas pedindo preserve, ganhando balas. Em 1917, fome foi a faísca, soldados recusando fogo no povo, virando revolução. Em 1962 mostrou o risco, lealdade rachada, KGB impondo ordem. Putin aposta 30 mil milicianos em milicianos contra 700 mil irados. Mas e se eles hesitarem, como guardas antes? O que derruba regimes não é quantidade de armas, mas lealdade dos portadores. Pergunta chocante única. Irá Putin repetir o erro fatal, deixando seu império desabar num limbo de raiva massiva? Sinta o gélido aperto da incerteza. Você já viu uma nação inteira tremer diante de um colapso invisível? Imagine uma superpotência outrora invencível, onde o coração de seu transporte, empregando 500 mil de almas, afunda em uma dívida astronômica de 3,36 trilhões de rublos. Isso não vem de inimigos externos, mas dos próprios números oficiais russos, revelados pelas ferrovias nacionais. O Kremlin tenta esconder, mas os dados gritam a verdade. A indústria siderúrgica russa está morrendo, arrastando milhões para o abismo da fome e da revolta. E se eu dissesse que isso poderia incendiar uma guerra civil interna? Essa paralisia logística paralisou efetivamente toda a Federação Russa. Carvão, óleo, comida e suprimentos militares pararam. O estrangulamento logístico deu o golpe final na economia frágil de Yeltsin, desencadeando a colossal crise dos títulos governamentais GKO e a moratória de 1998. O Estado faliu. O quebrou a autoridade de Yeltsin a zero, abrindo caminho para Vladimir Putin prometer estabilidade.
Mas agora você percebe, caro ouvinte, que Putin conhece essa lição melhor do que ninguém. Foi a interrupção da logística que destruiu o Estado em 1998. Só que agora, aqueles forçados a tirar licença não são mineiros. São 700 mil ferroviários, a própria essência da logística. Eles nem precisam entrar em greve ou sentar nos trilhos. Basta sua mera recusa em trabalhar para mergulhar a máquina de guerra russa inteira e a economia em um caos pior que 1998. Imagine o cheiro acre de fumaça diesel paralisada. O som retumbante de motores que se calam, o toque gelado do ar parado nos vagões vazios. Por que Putin arriscaria tudo isso em um golpe tão audacioso? Esses 4 casos são os códigos do medo genético do Kremlin. A jogada atual de Putin, com 30 mil milicianos armados, é a aposta de Novocherkass de 1962, suprimindo a maioria raivosa com uma minoria leal. Mas esse novo exército de 700 mil pessoas é uma ameaça sem precedentes, combinando a escala massiva de 1917, o foco na locomotiva industrial estratégica de 1962 e o poder paralítico da logística de 1998, tudo de uma vez. É uma equação grande demais para o regime jamais ter enfrentado, e improvável que possa suportar. Como esse gigante insubmersível afundou? Sentia o vento frio da tundra siberiana cortando a pele, o ranger metálico das rodas enferrujadas, o peso invisível da corrupção corroendo cada junta. A pergunta retórica paira no ar. Será que o Kremlin se curvou ante a simples verdade ou diante de sua própria ganância? Há anos o Kremlin apresentava essa vasta rede não só como meio de transporte, mas como símbolo de autoridade central e unidade nacional. Antes da guerra, os volumes crescentes de carga das ferrovias russas, linhas recém-construídas e vagões modernizados, eram a prova mais tangível da narrativa de Putin sobre uma Rússia em ascensão. No entanto, a guerra revelou a realidade dolorosa por trás dessa fachada brilhante. Dados publicados pelas próprias ferrovias russas, figuras inegáveis, revelam como esse vasto sistema de transporte chegou à beira do colapso. O colapso não aconteceu da noite para o dia. Foi o resultado inevitável de anos de decadência sistêmica e má gestão. Visualize as chuvas ácidas pingando nos trilhos engordurados, o eco vazio dos armazéns abandonados, a aspereza gelada da superfície das locomotivas esquecidas. Você consegue sentir a incredulidade crescendo como uma tempestade interna? Isso não é só queda, é traição ao sonho forjado? Os relatórios de think tanks como o Centro Wilson, intitulados A Privatização da Rússia, há muito documentam como gigantes como as ferrovias russas foram transformados em monopólios privados sob a cleptocracia de Putin, e como foram saqueados por meio de licitações ineficientes de bilhões de dólares. A empresa havia se tornado mas quanto dessa ganância define o presente de uma nação à beira do precipício? O odor de óleo queimado misturado à umidade rançosa dos túneis, o ruído surdo das engrenagens se partindo, a sensação nauseante de desequilíbrio econômico sacudindo o solo. Pergunto a você, quem pagará por esse sacrifício silencioso antes que seja tarde? A trama se torce aqui, revelando que o colapso não é acidente, mas projeto calculado. Agora, as ferrovias russas não são apenas renda extra para oligarcas. São a espinha dorsal de uma economia esmagada pelo conflito ucraniano. O esforço de guerra esfola o orçamento, desviando fundos de infraestrutura para armas invisíveis e batalhas distantes. Recursos escassos significam trilhos negligenciados, motores sobrecarregados. Uma rede outrora imponente agora tropeçando sob o peso de devedores secretos. Sinta o calor sufocante das oficinas lotadas, o estrondo abafado de explosões distantes ecoando através dos vagões, o aperto doloroso da escassez apertando a garganta da nação. Isso cria uma tensão interna, uma rebelião encoberta pairando como névoa. Como Putin ignora esse vulcão adormecido, enquanto constrói muralhas contra seu próprio povo? Os dados das ferrovias russas expõem o dano. Volumes de carga desabaram 30%, receitas caíram ao mesmo tempo. A segunda maior empresa russa depois de Rosneft, luta para pagar salários. Licitações fraudulentas, onde contratos incham custos em 400%, drenam o tesouro. Imagens mentais de ferrovias enferrujadas sob céu cinzento, o cheiro ferroso de metal corroído, o toque áspero de pneus murchos sob o sol implacável. É chocante pensar, um império construído sobre trilhos agora desmoronando sobre si mesmo. E se essa derrocada for só o começo de algo maior, algo irreversível? Mas o abalo vai além dos números. Para o povo russo, as ferrovias russas simbolizavam segurança, empregos estáveis após o caos dos anos 90. Sob Putin, prometeu-se estabilidade. Esses trilhos eram a garantia. Agora, infringidos pela guerra, representam fracasso.
trabalhadores fiéis, famílias inteiras enfrentam miséria, sem renda, sem futuro. O som de portas batendo em fábricas silenciosas, o fedor de comida esquecida apodrecendo, a frieza entorpecente da desesperança impregnando o ar. Quem diria que uma rede de transporte pudesse carregar tanto peso emocional? Isso humilha o regime, expondo sua fraqueza ao mundo. Esses empregados não são dissidentes políticos, são o ápice da lealdade, o coração apolítico de uma nação. Sacrificá-los é rasgar o contrato social, um reviravolta traiçoeira que lembra revoluções passadas. Imagine vizinhos outrora orgulhosos agora ressentidos, seus olhares afiados como lâminas invisíveis, o murmúrio inquieto se espalhando como fogo numa floresta seca. Putin, o arquiteto desse desastre, olha para um espelho rachado de desconfiança. Como ele justificará essa humilhação autoimposta? E se esses 700 mil desempregados, transformados em escravos invisíveis, fossem o estupim para incendiar a própria fazenda de Putin? A pergunta paira chocante, enquanto dados oficiais revelam déficits que nem mesmo a propaganda consegue ocultar. O colapso ressuscita fantasmas dos anos 90, mas agora forjado pela escolha do Kremlin, não por forças externas. Visualize multidões famintas, o clamor de vozes ecoando nas ruas geladas, o gosto amargo de incerteza grudando na língua. Isso não é só economia, é a erosão da alma de uma superpotência. Mas espere, o que acontece quando o regime equipar milhares de guardas armados, não contra inimigos externos, mas contra seu próprio povo? Um fato que faz o coração parar. Esses guardas, preparados com armas e blindados, apontam para um pesadelo interno, um exército de raiva pronto a, contudo, histórico prova que lealdades se quebram, e o Kremlin sabe disso melhor que ninguém. Em janeiro de 1905, trabalhadores leais marcharam para o Palácio de Inverno, pedindo por justiça ao Tsar. Carregavam ícones, não bandeiras revolucionárias, apenas súplicas por proteção contra burocratas corruptos. A resposta? Balas de lealdade traída, matando o mito sagrado do protetor nacional. O ar fedia a pólvora fresca, o chão tremia sob pés furiosos, a sensação de incredulidade queimava como gelo nas veias. Como Putin repetirá essa lição, jogando seus leais ao vento? Da mesma forma, esses empregados das ferrovias são um núcleo apolítico estatista confiando no Estado. Forçá-los a um limbo legal sem renda é infringir o contrato de estabilidade, não com sangue como em 1905, mas com crueldade econômica visceral. Pedrogrado, São Petersburgo, fevereiro de 1917. Guerra, fadiga e fome no auge. Não a ideologia, mas a falta de pão inflamou a revolução. Mulheres clamavam por comida, trabalhadores da fábrica Putilov, gigante empregador como as ferrovias russas, a maior e mais estratégica da cidade, entraram em greve. O Tsar Nicolau II ordenou tropas leais, incluindo o regimento Volinsky, a suprimir a rebelião. Mas algo crucial ocorreu. Os soldados se recusaram a atirar em seu próprio povo, em mães e pais pedindo pão. No dia seguinte, atiraram em oficiais e se juntaram aos rebeldes. O que mantém um regime de pé não é o arsenal, mas a lealdade dos que o seguram. O que derrubou o Tsar não foi plano bolchevique, mas seu exército desmoralizado, traído, que se negou a disparar contra o povo. Agora Putin confia em 30 mil milicianos armados das ferrovias russas para subjugar um exército de 700 mil enfurecidos. Então, esses milicianos atirarão em colegas antigos e famílias. Vizinhos condenados à fome nas mesmas monotons? A resposta do Kremlin em 1917 foi um gelado não. Isso é o risco de uma crise interna de segurança se transformar em guerra civil. Aquilo que ocorreu na cidade de Novocherkass, de 1º a 2º de junho de 1962, sob Khrushchev, é quase uma cópia carbono do cenário das ferrovias russas. O governo impôs aumentos maciços em alimentos, carne, manteiga, enquanto cortava salários burgariamente em cotas de produção na fábrica de locomotivas. Mais uma vez, ferrovias e logística. Milhares de trabalhadores entraram em greve e invadiram a sede do Partido Comunista. Unidades locais do exército foram ordenadas a atirar na multidão. Como em 1917, muitos soldados e até generais se recusaram dizendo, não atirarei no povo. O regime não repetiu o erro de 1917. Contra essa traição do exército local, trouxe francotiradores subordinados diretamente ao KGB e unidades de segurança interna mais leais, de Moscou. A cruel realidade por trás da fachada reluzente da Rússia é revelada por dados irrefutáveis da própria ferrovia russa. Esses números mostram como esse vasto sistema de transporte chegou à beira do colapso. Esse desmoronamento não foi um acontecimento repentino, mas o resultado inevitável de anos de decadência sistêmica e má gestão.
É a narrativa do abalo profundo da complexa e fragilizada relação entre oligopólio e Estado que Putin construiu ao longo de 25 anos. Quando as ferrovias param, não são apenas os vagões que ficam parados, mas também o fluxo financeiro. Vários estudos, como o do Wilson Center, mostram como gigantes como a RZD foram transformados em monopólios privados sob a cleptocracia de Putin. Essas empresas foram saqueadas através de bilhões de dólares em licitações ineficientes. A estrutura da companhia se baseava mais em lealdade política e corrupção do que na lucratividade. Com o custo da guerra, as sanções ocidentais cortaram de maneira drástica as operações de carga internacional mais lucrativas da RZD em 2022. De acordo com dados oficiais da Reuters, o lucro líquido da empresa desabou em impressionantes 95%. O aspecto mais devastador foi confirmado por relatórios vazados da agência de inteligência ucraniana, que indicaram que o custo direto da guerra, incluindo o transporte de equipamentos militares e os danos de sabotagens, destruíram a estrutura financeira da RZD. Esses vazamentos já alertavam sobre a iminente falência, revelando que o Kremlin começou a demitir silenciosamente dezenas de milhares de trabalhadores sob a alegação de licença não remunerada obrigatória. Para entender melhor, nas linhas do leste siberiano, que são vitais para o país, as remessas de carvão, insumo-chave para a indústria do aço e usinas de energia, caíram 2,6% em um ano. Mas o colapso verdadeiro ocorre dentro da própria indústria. As remessas de matérias-primas industriais necessárias para o funcionamento das fábricas despencaram 14,4%, enquanto as cargas de construção, que deveriam erguer o futuro do país, caíram 16,1%. Números alarmantes, mesmo para tempos de recessão. O resultado mais brutal dessa paralisia ferroviária é evidente nos balanços dos titãs do aço, que são o coração da economia russa. E essa crise não é apenas econômica. Você sabia que o coração da economia russa está à beira do colapso? O que acontece quando uma nação gigante como a Rússia começa a sentir as consequências de suas próprias escolhas? O pano de fundo é mais sombrio do que se imagina, e uma onda de descontentamento se avizinha. Haverá consequências para o Kremlin que ele não pode evitar? Enquanto os trabalhadores da RZD enfrentam um futuro incerto e sombrio, a lealdade do povo pode se transformar em revolta. Com a pressão aumentando para os lados políticos, a certeza de instabilidade paira no ar. Será que essa divisão levará a um levante que nem Putin poderia prever? O ciclo vicioso de promessas não cumpridas e sanções econômicas pode ser apenas a ponta do iceberg. Agora, imagine o que acontece quando aqueles que sustentam o sistema se levantam. No pano de fundo, os ruídos da insatisfação começam a ecoar nas fábricas e estaleiros, enquanto as pessoas se perguntam: até quando posso suportar essa situação? Cada dia sem ação se transforma em combustível para a explosão que pode vir a seguir. O cenário está preparado, e você consegue sentir a tensão no ar. A indústria siderúrgica da Rússia está à beira do colapso, e desta vez não são apenas os relatos da inteligência ocidental que gritam ao mundo sobre essa crise. Os próprios dados financeiros e ferroviários oficiais do país, que o Kremlin não consegue esconder, revelam a verdade. A ferrovia, uma das maiores empregadoras do país, agora enfrenta uma dívida imensa de 3,36 trilhões de rublos. Esses números mostram que a espinha dorsal industrial de uma superpotência que já abalou o mundo está fraturada. E isso é apenas o começo. Uma explosão social pode estar prestes a acontecer, com 700 mil pessoas dentro da Russian Railways prestes a se revoltar. Essa crise jogou essas pessoas, juntamente com suas famílias, em um abismo de desemprego e miséria, sem esperança de um futuro. Mas as demissões em massa não aconteceram. Segundo documentos clandestinos, o que ocorreu é um exílio disfarçado como licença não remunerada. O governo se esconde atrás de uma manobra legal, deixando 700 mil trabalhadores sem renda e impotentes diante da necessidade. Esses trabalhadores, sem um futuro à vista, são verdadeiros escravos, sacrificados pela máquina de guerra do Kremlin. Isso nos remete ao caos dos anos 90, mas agora, essa calamidade é uma escolha do Kremlin. Eles sabem, melhor do que ninguém, o que significa ter 700 mil pessoas famintas e furiosas sem nada a perder. Isso se torna um verdadeiro pesadelo para o regime. A questão que se impõe é: quanto tempo essa situação pode perdurar antes de uma explosão social ocorrer? Para entender essa realidade, é crucial compreender o papel da Russian Railways. A ferrovia não é apenas um meio de transporte, mas a estrutura que suporta a economia e a infraestrutura militar da Rússia. Com mais de 85 mil quilômetros de trilhos, a rede ferroviária é vital para todo o comércio, desde a movimentação de petróleo a armamentos. Contudo, fazer com que tantos trabalhadores entrem nessa situação é uma jogada arriscada.
Neste cenário caótico, não se trata apenas de uma crise econômica. É uma ruptura existencial. O pacto não escrito do governo com o povo russo, que se baseava na promessa de estabilidade em troca da submissão política, está se desintegrando. As 700 mil pessoas que serviam como a espinha dorsal desse pacto agora veem a confiança traída. E a revolta que surge do desespero é uma questão de tempo. As consequências financeiras são devastadoras, observadas nas contas das gigantes do aço que sustentam a economia russa. A MMK, um ícone da indústria, luta por sua sobrevivência. Seu lucro desabou em 88,8% em apenas um ano. Outro grande nome, a Severstal, que se esforçava para se modernizar e competir no mercado ocidental, perdeu seu principal mercado devido às sanções. Essa crise não é apenas um número nas planilhas, é um grito de desespero. A grande pergunta agora é: quais serão os próximos passos do Kremlin diante de uma situação potencialmente explosiva? Estarão realmente dispostos a abrir fogo contra seu próprio povo em caso de revolta? A memória histórica da Rússia está repleta de revoltas que mudaram o curso do país, e a lealdade dos que portam armas pode não ser suficiente para conter a fúria de um povo abandonado. O que se desenha no horizonte pode ser uma tempestade de consequências imprevisíveis. Imagine um império que outrora fazia o mundo tremer com sua força industrial. Mas e se esse gigante agora desabasse, não por espionagem ocidental, mas por seus próprios dados oficiais? Dados das ferrovias russas revelam uma dívida de 3,36 trilhões de rublos na maior empresa estatal. Que loucura é essa? Como um governo sacrifica seu pilar econômico pela guerra? Quem pagará o preço dessa traição imensurável? Na parte anterior, exploramos a crise nas ferrovias russas, com uma dívida colossal e milhares de funcionários forçados a um limbo legal. Agora vamos mergulhar no colapso da indústria do aço, o esqueleto da economia russa. A paralisia dos trilhos acertou um golpe mortal nas empresas. Lembra daquela memória vívida de trens surgindo pelas estepes geladas, carregando sonhos de modernização? O cheiro de ferro fervente nas fábricas, o rugido das máquinas. Agora tudo se dissolve em um silêncio ecoante. Severstal e Mordashov, gigantes do aço, sofreram perdas trágicas. Profits despencaram 55% em Severstal, enquanto Mordashov viu seu sonho global esfacelar-se sob as sanções. Primeiro, a Europa voou embora, o mercado mais lucrativo. Produção de móveis caiu 3,2% e a de calçados e couros, 16,9%. Escassez de matérias-primas queimava como fogo vivo. Será que Putin, ao abraçar a guerra, incinerou o futuro de milhões? Como um líder destrói seu próprio povo assim? Mas o pior golpe veio da paralisia ferroviária e da demanda interna em queda livre. Fluxos de caixa negativos, uma expressão técnica devastadora. Significa gastar mais para matérias-primas, energia, salários e impostos do que entra no cofre. É um caminho direto para a falência insolúvel. Esses gigantes do aço não ganham dinheiro, perdem todo. O aço é o esqueleto da economia moderna. Quando ele quebra, o corpo inteiro paralisa. Isso acontece agora na Rússia. A escassez de aço atingiu o coração da estrutura econômica. Uma contração inicialmente setorizada agora chacoalha o sistema industrial inteiro em cadeia. O setor de produção civil leva ao pior golpe. Mesmo dados oficiais do Rosstat, agência de estatísticas do Kremlin, não escondem o abismo. A indústria automobilística acontece, propagandada como substituta às marcas ocidentais, fecha linhas de produção. Produção de automóveis e reboques caiu 13,7%. Isso não é só uma estatística, mostra uma artéria industrial bloqueada. O impacto não para aí. A contração no aço e produtos relacionados espalha-se para construção, móveis e até roupas. Projetos de construção novos ficam em suspense pelo país, e produção de moradias desacelera. Vizinhos pobres, construtores desempregados. Você sente o cheiro de concreto úmido paralisado? O barulho de pregos não martelados? Milhões sem lar, sem futuro. O que Putin dirá quando essa fúria eclode? Será que os trilhos cretados levarão à revolução definitiva? A Rússia enfrenta um colapso alarmante em sua indústria de aço, e não são mais apenas os relatórios de inteligência ocidentais que destacam essa realidade, mas dados oficiais dos mesmos setores estatais que o Kremlin não pode esconder. A Russian Railways, a maior empresa do país, está prestes a desmoronar sob um fardo de dívida de 3,36 trilhões de rublos. Essa é a história de como uma potência industrial que já abalou o mundo está ruindo, levando consigo a esperança de 700 mil trabalhadores. Resumo: as forças ferroviárias da Rússia estão em colapso, afetando brutalmente os trabalhadores e suas famílias, arrastando uma onda de desespero e incerteza. Agora vamos ver como essa tragédia se desdobra.
Esse desastre não é uma simples demissão em massa, mas uma manobra astuta do regime. Por trás do que deveria ser férias forçadas, 700 mil trabalhadores estão sendo empurrados para um labirinto de miséria e fome. Este golpe insidioso sacrifica a dignidade de milhões, transformando trabalhadores fiéis em escravos da máquina de guerra do Kremlin. A pergunta que se levanta é: o Kremlin está ciente do que pode acontecer com essa população faminta e enfurecida? Com uma armada de 30 mil seguranças armados sob instruções diretas de Moscou, o regime se prepara para o pior. A comparação com as revoltas da história está na ponta da língua. Em 1905 e 1917, a insatisfação levou a explosões sociais que mudaram o curso da história. O que acontece quando um grande número de pessoas não tem mais nada a perder? Cliffhanger. O que vai acontecer quando essas 700 mil almas deixadas à deriva decidirem que já é suficiente? O regime pode estar mais perto do colapso do que imagina. Resumo: a economia russa, fortemente ligada ao complexo industrial militar, está se desvinculando das necessidades civis, ameaçando a própria estrutura do país. Agora, com esse colapso, o que acontece com o pacto entre Putin e os oligárquicos, que uma vez sustentaram seu poder? Os números são alarmantes. 4 milhões de pessoas trabalham diretamente no complexo militar, desviando mão de obra da produção civil. Este é um caminho perigoso onde se abandona a produção de bens essenciais para se concentrar em tanques e mísseis. Com a falta de produtos básicos como carros e eletrodomésticos, a capacidade de produzir armas também fica comprometida. A economia se autodestrói. O clímax dessa situação reside na ruína do pacto entre Putin e os oligárquicos. O que antes era proteção mútua agora se transforma em medo e traição dentro dos corredores do poder. A cada vez que Putin sacrifica um império industrial por sua própria sobrevivência política, ele se transforma na maior ameaça à riqueza que ajudou a construir. Novo cliffhanger. Essa traição se tornará uma rebelião palaciana ou uma revolta popular nas ruas. A história está prestes a se repetir, mas desta vez, o que ocorrerá em Moscou? A conclusão é que o Kremlin não é mais um bastião de confiança, mas uma prisão engessada por expectativas não cumpridas. Em casos de desemprego massivo e crescente descontentamento, quais serão as consequências para um regime que há muito promete segurança, mas agora oferece apenas desespero? E a história se repetirá como um eco amargo. O destino da Rússia e de seu povo está à beira de uma transformação explosiva. O drama da indústria de aço na Rússia é profundo e alarmante. Os dados financeiros e ferroviários oficiais da Rússia não só revelam uma crise iminente, mas também escancaram a fragilidade do que um dia foi um titã industrial. Em um momento de desespero, a maior empresa do país, as ferrovias russas, enfrenta uma dívida inimaginável de 3,36 trilhões de rublos. A sustentação de uma superpotência que já abalou o mundo, agora mostra-se frágil e quebrada. Com mais de 700 mil pessoas, incluindo seus familiares, à beira da miséria e da incerteza, a situação tomou um rumo aterrador. Os trabalhadores leais das ferrovias não foram demitidos de forma direta. Em vez disso, a estratégia do governo é uma manobra traiçoeira disfarçada de licença não remunerada obrigatória. Um abandono calculado que mantém essas pessoas em um limbo jurídico, sem renda e lutando pela sobrevivência, tornando-se assim verdadeiros escravos da máquina de guerra do Kremlin. Esta não é apenas uma crise econômica, mas uma ruptura existencial, uma verdadeira bomba relógio ideológica sob a trama da estabilidade do regime de Vladimir Putin. A cada hora, o risco da fúria popular cresce. Mais preocupante ainda é que à medida que trabalhadores já desesperados se veem abandonados, o Kremlin se prepara. Informações vazadas indicam um aumento no armamento das forças de segurança, como se a ameaça a vir fosse de dentro, não de fora. Mas por que Putin arriscaria tudo isso? Os ecos de revoltas passadas ainda ressoam na memória russa. Se olharmos para a história, o movimento dos trabalhadores em 1905 e os tumultos em 1917 mostram que a insatisfação não se alimenta apenas de ideologias, mas da luta por necessidades básicas como comida. Milhões de cidadãos famintos, inquietos e sem esperanças podem muito bem romper a frágil paz que a administração de Putin construiu ao longo dos anos. Agora surge uma pergunta intrigante. Essa traição silenciosa dos oligarcas, que tentam salvar seus próprios interesses, pode se transformar em um levante popular? A possibilidade de ele se revoltar abertamente contra Putin é remota, mas a possibilidade de um líder surgindo da confusão interna do regime não pode ser ignorada. Esse potencial para uma nova liderança, talvez um general ou um chefe de inteligência, pode vir da própria estrutura do governo, formando uma nova aliança que busque estabilidade em meio ao caos. Este cenário é perigoso e volátil.
E à medida que a angústia se intensifica, a questão que permeia a mente de muitos é: quem realmente controlará o futuro da Rússia? O que está por vir nesta jornada tumultuada pode muito bem influenciar não só a Rússia, mas todo o mundo. A história pode se repetir, e o desfecho pode ser tão imprevisível quanto aterrador. Resumo anterior. Os oligarcas percebem que o barco de Putin está afundando e buscam um novo líder que possa salvar suas fortunas e negociar com o Ocidente, encerrando a guerra insensata. O novo líder não será um dissidente do povo, mas um general ou chefe de inteligência da própria estrutura de poder, provavelmente da ala mais pragmática da burocracia de segurança, o Siloviki. Os oligarcas se unirão em torno desse sucessor, oferecendo seu poder financeiro, meios de comunicação e conexões internacionais. Este movimento não visa a derrubada do regime, mas sim a preservação de suas riquezas ao substituir o homem no topo. Essa rebelião silenciosa e elitista encontra legitimidade na crescente e inegável ira do povo. O colapso da indústria de aço provoca dor em todo cidadão russo. Em cidades industriais como Magnitogorsk, Cherepovets e Novolipezk, a dependência de uma única fábrica gera um desespero aterrador. Trabalhadores sem emprego, pequenos negócios falindo, restaurantes e comércio em colapso. Aqui se torna mais do que uma crise econômica, é um apocalipse social. A fraquíssima assistência estatal não é capaz de compensar a devastação, e essas cidades se transformam em centros de raiva e desespero. Não se pode ignorar que os efeitos da crise não param ali. As ondas de desespero alcançam até os grandiosos centros de Moscovo e São Petersburgo. Quando a produção de aço cessa, a Avtovaz, a maior fábrica de automóveis do país, enfrenta a escassez de chapas metálicas, levando à redução na produção. Um trabalhador no setor automobilístico em Samara é demitido. Enquanto os preços dos veículos disparam nas concessionárias moscovitas, a falta de aço para a construção continua, paralisando novos projetos habitacionais e de infraestrutura por todo o país. Qual será o próximo golpe dessa situação caótica? A ira reprimida do povo pode se transformar em uma tempestade devastadora que o Kremlin não conseguirá conter. Enquanto líderes se preparam para trocar o sistema por um novo, os cidadãos começam a perder a fé em um futuro melhor. Os oligarcas observam seu mundo desmoronar sob o peso deste caos social. Não apenas seus lucros estão em jogo, mas sua própria sobrevivência política. A desesperada busca por um sucessor pode se tornar a faísca que acende a revolta popular. Será que os trabalhadores em desespero e seus familiares vão se reunir, ou o desespero levará a uma submissão silenciosa? As cidades industriais se transformam em barris de pólvora, prontos para explodir a qualquer momento. Qual será a última gota que fará essa revolução social transbordar? Imagina bilhões de rublos em dívida sufocando o gigante ferroviário da Rússia. O colapso da indústria siderúrgica revela dores profundas, ameaçando milhões de vidas e questionando a estabilidade de um império. Você já parou para pensar, como um só homem pode sacrificar seu próprio povo por uma guerra distante? A indústria siderúrgica russa está morrendo, e não são relatórios de inteligência ocidental gritando isso, mas os dados oficiais de ferrovias e finanças do Kremlin, impossíveis de esconder. Dados publicados pela Russian Railways expõem a execução industrial de uma nação considerada inabalável. A Russian Railways, maior empregadora do país, não aguenta mais. Acumula agora uma dívida inimaginável de 3,36 trilhões de rublos na maior empresa estatal russa. Esses números mostram que a coluna vertebral industrial de uma superpotência outrora temida pelo mundo foi quebrada. E isso é apenas a ponta do iceberg, pois esse colapso cria uma comunidade de 700 mil pessoas dentro da RZD pronta para explodir de raiva, jogando mais de 700 mil funcionários leais e suas famílias, milhões de pessoas, no abraço gelado do desemprego, miséria e incerteza absoluta da noite para o dia. Sinta o aroma acre de metal enferrujado nos altos fornos agora frios, o peso gelado do desemprego nas ruas vazias dessas cidades fabris. Mas Russian Railways não passou da demissão direta dos trabalhadores. Segundo correspondências internas vazadas pelos serviços de inteligência ucranianos e confirmadas por mídia russa independente, isso não é uma demissão em massa. É um abandono astuto disfarçado de férias obrigatórias não remuneradas. Um plano do regime para escapar da responsabilidade legal, condenando 700 mil pessoas a um limbo jurídico, renda zero, impossibilidade de atender necessidades básicas, enfrentando fome e insegurança. Eles não são trabalhadores nem desempregados. São escravos vivos sacrificados pela máquina de guerra do Kremlin. É o retorno do caos infame dos anos 1990, mas desta vez por escolha própria do Kremlin. O Kremlin sabe melhor do que ninguém o que significam 700 mil pessoas famintas furiosas, sem nada mais a perder.
Essa é a pior experiência do regime, uma explosão social muito mais ampla, profunda e incontrolável do que a marcha de Preobrazhensky sobre Moscou. Você consegue ouvir os sussurros distantes de manifestações reprimidas, o cheiro de desespero nas ruas? Para entender o choque dessa realidade, primeiro compre o que é a Russian Railways. Na Rússia, tudo gira em torno de petróleo e ferrovias, e a RZD não é apenas uma companhia ferroviária comum, é o esqueleto de aço desta vasta geografia, espalhada por 11 fusos horários. O sistema circulatório econômico e militar. Essa rede de aço, estendendo-se por 85 mil quilômetros de Kaliningrado a Vladivostok, é muito mais do que uma empresa. Alimentava os portos terrestres de Moscou e São Petersburgo, transportava tecnologia para a metalurgia nos Urais, carregava petróleo siberiano. A indústria de aço da Rússia está morrendo, e os dados revelados pela própria Rússia, através de suas ferrovias e finanças, não conseguem mais ser encobertos. Os números expõem o colapso de uma superpotência que um dia abalou o mundo. A maior empresa do país, as ferrovias russas, enfrenta uma dívida inimaginável de 3,36 trilhões de rublos. Este cenário é apenas a ponta do iceberg, já que a crise criou uma comunidade de 700 mil pessoas prestes a explodir de raiva. Esses cidadãos que antes eram trabalhadores leais, agora se veem lançados ao frio abraço do desemprego e da incerteza. O que era sólido se transformou em pó em uma noite, e a empresa não os demitiu diretamente. Em vez disso, disfarçaram essa atitude como um fenômeno de afastamento obrigatório e sem pagamento. Essa é uma manobra do regime para evitar responsabilidades legais, enquanto condena esses indivíduos a uma vida de miséria e fome. Viver na incerteza não é apenas uma expressão. Esses trabalhadores não são apenas desempregados, são escravos modernos, sacrificados pela máquina de guerra do Kremlin. Essa não é uma simples crise econômica, é uma ruptura existencial cujas consequências podem se espalhar como um incêndio. O Kremlin sabe bem o que significa ter 700 mil pessoas famintas e frustradas, e isso se torna o seu maior pesadelo. A confiança do povo foi minada em um instante. Aqueles que eram a base do regime, agora se tornaram uma poderosa força de potencial vingança. Se antes o Kremlin dirigia a raiva do público para o Ocidente e para a Ucrânia, agora essas vozes de descontentamento começam a apontar suas acusações para dentro. A produção nas fábricas não é apenas uma perda financeira, é uma devastação que pode ter repercussões duradouras para o futuro da Rússia. Depois do fechamento das ferrovias, não são apenas as máquinas que param. Os mestres e engenheiros que conhecem cada engrenagem, também procuram novos caminhos. O país não está apenas perdendo fábricas, mas um conhecimento vital e um capital humano essencial. A guerra de Putin por uma vitória militar a curto prazo em solo ucraniano pode, a longo prazo, costurar o futuro industrial da Rússia em um retalho desfeito. Essa história remete à autópsia de uma nação. O coração industrial da Rússia está sendo devorado não por inimigos, mas por seus próprios líderes. Agora, o regime enfrenta uma ameaça existencial em múltiplas frentes. De um lado, um potencial levante dos 700 mil insatisfeitos e do outro, as traições silenciosas dos oligarcas que veem suas fortunas evaporarem. Como um trabalhador em Samara perde seu emprego, a situação em São Petersburgo não é diferente. A esperança por uma nova casa se esvai. Quando a indústria entra em colapso, não é uma questão de si, mas de quando ocorrerá a explosão social. O que você acha? A queda da indústria russa pode levar ao fim da guerra? Ou o Kremlin encontrará uma forma de sobreviver a essa crise em duas frentes? Pense bem e compartilhe sua análise. Na Rússia, uma das artérias industriais mais importantes está obstruída, e o impacto dessa interrupção é devastador. A crise no setor de aço e produtos relacionados se espalhou para áreas como construção civil, móveis e até vestuário. Novas obras foram suspensas em todo o país e a produção de habitação desacelerou consideravelmente. A produção de móveis caiu 3,2%, resultando em escassez no mercado interno e aumento acelerado dos preços. O setor de calçados e artigos de couro, produtos considerados de primeira necessidade, teve um declínio dramático de 16,9%. Com os custos subindo, os fabricantes estão enfrentando não apenas a dificuldade de encontrar matérias-primas, mas também a perda de funcionários qualificados. Sem aço, uma economia moderna não pode funcionar. É impossível construir um edifício novo, fabricar um carro ou até mesmo montar uma simples geladeira. A escassez de aço na Rússia não é apenas um problema industrial, mas um prenúncio do desmoronamento de toda a ordem econômica. O aço é um recurso estratégico, tão vital quanto a energia, e sua falta provoca o desmantelamento de cada elo na cadeia produtiva.
Diante dessa crise, o Kremlin tomou uma decisão drástica: destinar o pouco aço restante exclusivamente para a máquina de guerra, sacrificando assim a economia civil. No entanto, essa estratégia é como sangrar uma indústria que já está à beira da extinção. Ao destruir a economia civil, acabamos por aniquilar a demanda por aço. Sem demanda, os produtores de aço enfrentam perdas ainda maiores e são forçados a cortar a produção, levando a um colapso total. Essa estratégia se transforma em um ciclo vicioso de morte que, em última análise, supera até mesmo a produção militar. Putin está corroendo a base industrial que sustenta seu exército, sacrificando sua vitalidade e, ironicamente, a capacidade de alimentar essa mesma força. Este colapso industrial não é apenas uma crise econômica, é uma falência da famosa doutrina da fortaleza Rússia, que sustentou o governo de Putin por 25 anos. O que era prometido ao povo russo era uma economia forte, resiliente e autossuficiente, capaz de resistir às sanções ocidentais. Contudo, dados de suas próprias instituições estatais revelam o contrário. Essa promessa não passa de uma farsa vazia. A ilusão da economia de guerra se desfaz à luz de fatos confrontadores. Como será o futuro desta nação que, ao invés de se fortalecer, caminha para o abismo? A traição que ocorreu em 1905 foi a centelha que acendeu o pavio do que acabaria por ser uma explosão em 1917. Assim como os trabalhadores daquela época, os 700 mil funcionários da Companhia Ferroviária Russa, RZD, eram parte essencial do regime, os mais leais e apolíticos. Ao forçar esses trabalhadores a saírem às ruas com licença não remunerada, Putin está rasgando o contrato de estabilidade que havia prometido. Em fevereiro de 1917, Petrogrado, hoje São Petersburgo, vivia uma situação extrema: guerra, desgaste e fome dominavam o cenário. A razão para a revolução não foi uma ideologia opressora, mas sim a escassez de pão. Mulheres começaram a tomar as ruas gritando por alimento por sua sobrevivência. Os trabalhadores da fábrica Puddle-Alf, um grande empregador, também foram à greve em busca de seus direitos. O Tsar Nicolau II, na tentativa de controlar a situação, ordenou que tropas leais, incluindo o regimento Valinsky, fossem esmagar o levante. Mas um acontecimento crucial mudou o rumo da história. Os soldados se recusaram a disparar contra seu próprio povo, contra suas mães e pais que clamavam por pão. No dia seguinte, esses mesmos soldados se voltaram contra seus oficiais, unindo-se aos rebeldes. A lealdade das tropas, e não a quantidade de armas, era o que sustentava o regime. O que derrubou o Tsar não foram os planos bolcheviques, mas seu exército desmoralizado e traído, que se negou a disparar contra seus compatriotas. Agora, Putin confia em 30 mil milicianos armados da RZD para sufocar uma revolta de 700 mil cidadãos irados. A pergunta que paira no ar é: esses milicianos atacariam seus ex-colegas, seus vizinhos que compartilham o mesmo destino, que também têm enfrentado a fome nas mesmas cidades? A resposta da história em 1917 foi um assustador não. Esse é um risco real, uma crise de segurança interna que pode desaguar em uma guerra civil. O que aconteceu em Novochirkov nos dias 1 e 2 de junho de 1962 é um forte eco do que estamos observando hoje na Rússia. A população estava em fúria devido ao aumento exorbitante dos preços dos alimentos, enquanto seus salários eram reduzidos. A mesma dinâmica que observamos agora remete a um cenário onde os trabalhadores se levantaram, causando tumulto e exigindo justiça com suas vidas em jogo. A lição que Putin parece ignorar é clara: a força de um regime não reside apenas na repressão, mas na lealdade de seus soldados e cidadãos. E quando essa lealdade é traída, as consequências podem ser catastróficas. Sino com um chamado para que a história não se repita, mas se alimente de suas memórias coletivas, despertando uma nova revolução que pode ser inevitável. A traição do regime foi a primeira faísca que acendeu o estupim da revolução em 1917. Assim como os trabalhadores de 1905, os 700 mil funcionários da RZD eram a base mais leal e apolítica do regime. Jogá-las nas ruas com licença não remunerada obrigatória significa romper o contrato de estabilidade de Putin. Fevereiro de 1917, Petrogrado, São Petersburgo. A guerra, o cansaço e a fome estão em seu auge. Foi a falta de pão, e não uma ideologia, que incitou a revolução. Mulheres tomaram as ruas clamando por pão. Os trabalhadores da fábrica Puddle-Alf, um grande empregador como a RZD, entraram em greve. O czar Nicolau II ordenou que suas tropas leais, incluindo o regimento Valinsky, reprimissem a revolta. Porém, algo inesperado aconteceu. Os soldados se recusaram a disparar contra seu próprio povo, seus pais e mães que exigiam alimento. No dia seguinte, esses soldados se voltaram contra seus oficiais e se uniram aos rebeldes.
O que sustenta um regime não é o número de armas, mas a lealdade de quem as maneja. O que depôs o czar não foram os planos bolcheviques, mas seu próprio exército desmoralizado e traído que se recusou a atacar seu povo. Agora, Putin conta com 30 mil milicianos armados da RZD para dominar uma revolta de 700 mil pessoas indignadas. A questão é, esses milicianos abrirão fogo contra seus colegas, suas famílias e vizinhos que compartilham o mesmo destino e que estão sendo deixados para morrer de fome na mesma cidade? A resposta do Kremlin em 1917 foi assustadora, não. Esse é o risco de uma crise de segurança interna se transformar em uma guerra civil. O que aconteceu em Novochirkov? De 1º a 2 de junho de 1962, durante o governo de Khrushchev, se assemelha ao cenário da RZD. A população sofria com aumentos exorbitantes de preços para alimentos, enquanto seus salários eram reduzidos. Milhares de trabalhadores foram às ruas, e as tropas novamente hesitaram em atirar contra seu próprio povo. Esse clima de rebelião, como na história, pode se repetir. O que será que está prestes a acontecer? Uma nova revolução, impulsionada pela fartura de raiva e pelas memórias dolorosas de um passado traidor?